Oi, crocheteira, seja muito bem-vinda à terceira aula da imersão amigurumi. Sim, chegamos até aqui e hoje vamos concluir a nossa linda reninha. E além de concluí-la, eu tenho também muito conteúdo para compartilhar com você. Então já pega papel e caneta para você anotar tudo que você vai aprender na aula de hoje. Nas aulas anteriores você já deu lindos passos e estamos focadas e dedicadas na produção da nossa linda reninha. Fala sério, ela não está ficando uma gracinha? E o objetivo desses 3 encontros é te mostrar com clareza que é totalmente possível aprender a produzir amigurumis totalmente do zero com perfeição e delicadeza e ainda gerar uma renda mensal trabalhando do conforto do seu lar. Mas para isso é essencial que você revise as aulas anteriores. Nelas eu compartilhei técnicas fundamentais para que você produza um amigurumi do zero com segurança. E lembre-se que essas aulas ficarão disponíveis até às 23h59 do dia 26 de outubro, e é esse próximo domingo. Então até lá você pode assistir e reassistir quantas vezes forem necessárias. E não deixe de compartilhar sua produção lá na nossa comunidade no Facebook e também nos stories do Instagram, que eu vou repostar todas vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para você me marcar. E nas últimas aulas você aprendeu técnicas essenciais para produzir um amigurumi. Você aprendeu a fazer o anel mágico, ponto baixo, aumentos, diminuições, aprendeu a fazer a junção do corpinho, aprendeu a colocar enchimento, aprendeu a fazer peças ovais e triangulares. E já estamos na reta final da produção da nossa rena. E você também aprendeu que amigurumis é sim um nicho muito rentável. E na aula passada, além da parte prática da produção da reninha, também aprendemos algumas formas de gerar renda com a produção dos nossos amigurumis e aprendemos também sobre alguns nichos de atuação que podemos trabalhar dentro desse mercado. E essas estratégias colocadas em prática, com certeza fará sua agenda de encomendas bombar e te ajudar a conquistar uma renda estável com o crochê. E eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. E se você está assistindo a terceira aula hoje, mostra que você está comprometida e que você é persistente. E eu quero te lembrar que no início tudo é novidade. Todas nós temos ou já tivemos dificuldades nesse universo dos amigurumis. Comigo não foi diferente, com as minhas alunas também não. Mas tem algo que eu me orgulho das minhas alunas, é que elas não desistiram. Elas persistiram e insistiram. Com dedicação e principalmente seguindo o caminho certo, é totalmente possível aprender a fazer um amigurumi. E veja só alguns dos depoimentos das minhas alunas. A Isa fez com que eu aprendesse e eu gostasse de ter um hobby novo. Para mim estava sendo muito difícil eu não conseguir fazer alguma coisa, porque eu sou artesã de natureza. E a Isa trouxe de volta a alegria na minha vida. A professora, que a didática dela é simples, não é nada aquilo, ai, é isso, não. É isso, você vai fazer assim, 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 e você vai ter o resultado completo. A Isa é incrível. Indico de coração para todo mundo que quiser. Oi, eu sou a Sofia e eu fui aluna da tia Isa. Eu aprendi crochê com ela e ela é super paciente, muito legal. Ela explica tudo direitinho. Eu consegui fazer uma tartaruga de amigurumi e eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu indico bastante ela porque ela é super legal. Um beijo. Mulheres como eu e você, que começaram do zero e que hoje confeccionam amigurumis lindos. Muito legal, né? Eu fico muito feliz em ver que o crochê, ele transforma vidas. Nunca será somente um bichinho de crochê. E muitas dessas mulheres estão experimentando os benefícios financeiros e emocionais que essa arte tão maravilhosa nos traz. E talvez agora você esteja pensando, nossa, mas você já trabalha com isso há tanto tempo. Amigurumi é difícil, é complicado encontrar clientes. E eu no seu lugar também pensaria assim, se eu não tivesse vivido tudo isso na pele. A minha transição de carreira dos laboratórios para o artesanato não foi fácil. Aprender uma técnica nova, aprender a vender, aprender a me expor, não foi fácil. Mas
eu precisei dar esse pontapé inicial para poder chegar até aqui, estar aqui ensinando você a produzir a sua reninha e a conquistar essa liberdade que produzir amigurumis nos traz. E se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo que eu compartilhei com você durante a imersão lá no início, eu sei que hoje eu teria alcançado resultados muito maiores e melhores antes, tanto em qualidade quanto financeiro também. E a boa notícia é que você pode contar comigo nessa jornada. Todo o processo em que temos alguém que já superou um desafio, nos aconselhando, nos ajudando, fica muito mais fácil, não é mesmo? E a boa notícia é que você não precisa passar por isso sozinha. Ter alguém que já superou esses desafios, te guiando, te mostrando cada detalhe, pontinho por pontinho, praticamente pegando na agulha junto com você, torna tudo muito mais leve e possível. E como eu comentei com você lá no nosso primeiro encontro, ao dar aulas para a pequena Sofia, eu me encontrei nessa atividade. Descobri que eu tenho uma ferramenta poderosa nas mãos, capaz de ajudar outras mulheres a se desenvolver, se tornarem mais independentes, elevarem a sua autoestima e melhorarem as suas condições financeiras. E isso me motiva todos os dias a continuar esse trabalho. Então, conte comigo para facilitar esse processo para você. Te ensinar a produzir amigurumis lindos, com capricho, com nível de qualidade elevado. E ainda descobrir um hobby delicioso e uma oportunidade de renda mensal proporciona a liberdade de trabalhar em casa. E hoje é dia de expandir os horizontes e descobrir como o crochê pode te levar ainda mais longe. E se na aula anterior nós falamos diretamente sobre vender diretamente para clientes e criar produtos digitais, hoje vamos falar sobre como usar a internet a seu favor, fechar parcerias, aproveitar datas comemorativas e até ensinar outras pessoas. Já está com seu papel e caneta aí preparados? E essas estratégias, elas são ótimas para você crescer com consistência, multiplicar a sua renda e construir uma marca forte no universo dos amigurumis. Então respira fundo, pega o seu caderno, a sua caneta e vamos juntas nessa jornada de transformação. E a primeira estratégia é a parceria, monetização com a criação de conteúdo aqui para as redes sociais. Esse é um dos caminhos mais acessíveis e mais empolgantes para quem está começando. Uma objeção que pode se levantar para mulheres que, ao ouvir que esse é um caminho muito promissor para a gente que trabalha com artesanato, pode pensar, ai, mas eu não sei gravar vídeo, ai, mas eu tenho vergonha de aparecer, ai, mas eu não sei fazer conteúdo elaborado. E você não precisa, você precisa começar com o que você já tem. Mesmo que seu celular não seja o último modelo que acabou de lançar, mesmo que você não tenha as condições necessárias, com o que você já tem, você já pode fazer um bom trabalho. E contar também com tutoriais que está disponível nas redes sociais que nos ensinam a fazer isso. Muito do que eu aprendi com a produção de conteúdo foi assistindo e consumindo conteúdos gratuitos na internet. Então, às vezes a gente precisa parar um pouco de ficar ali rodando o feed, vendo ali a vida das pessoas que a gente gosta e ser mais intencional na criação de conteúdo, pensando na monetização do nosso negócio mesmo, pensando em como melhorar, como criar vídeos atrativos, como oferecer os nossos produtos de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira que desperte desejo para as potenciais clientes ali que estão nos seguindo no Instagram. Então, se você já está criando amigurumi, já tem peças lindas, tem histórias para contar, então por que não compartilhar isso com todo mundo? Hoje, plataformas como o Instagram, o TikTok, até mesmo o YouTube são plataformas maravilhosas para a gente conseguir encomendas. 90% das minhas encomendas, elas vêm das redes sociais. Eu já conquistei encomendas aqui do YouTube. Inclusive, eu recebi uma encomenda de R$ 1.175 aqui do YouTube. A cliente teve acesso a um vídeo meu onde eu fiz alguns chaveiros de cabecinha de leão e ela fez uma encomenda de 40 chaveiros de cabeça de leão por causa desse vídeo. Já recebi encomendas também pelo TikTok e a maioria delas sempre vem pelo Instagram. E o melhor de tudo isso é que você não precisa ser famosa para começar, você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você não precisa ter inúmeras visualizações para poder começar a vender. Você só precisa ser você mesma, você precisa ser autêntica e ser apaixonada pelo que você faz e levar as redes sociais como um trabalho e não apenas para consumo e lazer. Então você pode começar mostrando o seu processo de produção, falando, olha, hoje eu vou começar a produzir esse amigurumi, eu fui no armarinho e comprei essas cores aqui que eu vou usar na produção, a cliente vai usar esse amigurumi para decorar o quartinho do bebê dela.
que ela vai colocar em uma prateleira junto com outros objetos também que vão compor a decoração do quarto. Você pode mostrar como que você organiza os seus materiais. Você pode mostrar quais são os cuidados básicos que a cliente ela pode ter com o amigurumi no dia a dia para que ele dure muito mais tempo. Contar como a cliente chegou até você, a história por trás do amigurumi. Tudo isso são histórias compartilháveis e que quem te acompanha vai ficar muito feliz em saber, conhecer um pouco mais dos bastidores da sua produção. E esse tipo de conteúdo, além de atrair seguidores, constrói autoridade e abre muitas portas para monetização. À medida que você for crescendo, você pode fazer parcerias, com outras artesãs também e vender essas coleções de amigurumis. Você pode fazer parcerias com marcas, ou elas podem entrar em contato com você porque se identificou com o seu trabalho. Você também pode fazer a venda das receitas de amigurumis autorais, como eu comentei também na aula passada, como uma forma de gerar receita também com os seus amigurumis. E você também pode criar grupos VIPs de clientes junto com as assinaturas de amigurumis também. E além da renda, criar conteúdo vai te conectar com outras artesãs, fortalecendo sua marca, posicionando como uma referência no seu nicho. E nessa segunda estratégia que eu quero compartilhar com você, nós vamos falar a respeito de parcerias e parcerias com empresas. Geralmente no mundo dos negócios, esse tipo de parceria é chamado de B2B, do inglês Business to Business. Ou seja, você é uma empresa que vende para outras empresas. E na prática, isso seria você fazer parcerias com lojas. Eu até comentei um pouco a respeito disso na próxima aula, mas agora eu quero trazer esse tópico de uma forma um pouco mais aprofundada para você. Ou seja, ao invés de uma cliente entrar em contato com você, fazer encomenda, você vai lá, faz e entrega para ela, você vai fazer essa encomenda diretamente para empresas. Então, você pode aí ter um valor agregado nas suas peças um pouco maior, você consegue trabalhar com uma previsibilidade maior também, além da oportunidade, né, de fechar contratos com empresas, que isso vai fortalecer também ainda mais o nome da sua marca. Então você pode fazer parcerias com buffets infantis, com lojas que vendem produtos infantis, com lojas de decoração. Hoje em dia tem aquelas lojas pegue e monte, sabe? Que você vai lá na loja, retira a decoração para sua festa, leva a decoração para casa, você monta tudo bonitinho, depois devolve. Você pode entrar em contato com essas lojas também e oferecer seus produtos, criando um catálogo e mostrar para essas empresas também que você faz os amigurumis com tema safari. Você pode antes pesquisar quais são as decorações que essas empresas têm disponíveis e levar amigurumis que combinem com as decorações que essas empresas têm também, que é bem legal. Você já ir preparada, porque quanto mais preparada você for, maior é a chance de você conseguir fechar uma parceria. Agora eu vou te dar um exemplo bem simples. Você fecha uma parceria com um buffet infantil e oferece para esse buffet chaveiros em amigurumi para as lembrancinhas da festa. Vamos imaginar que esse buffet ele fecha 20 festas por mês, com 100 pessoas. Se apenas 10% dos pais optarem pelo chaveiro, ou seja, 2 festas de 100 pessoas, são 200 unidades mensais de chaveiro. Vendendo cada um desses chaveiros a R$15, com uma única parceria, você já fatura R$3.000. E isso é só o começo. Imagine se você conseguir parcerias com 2 ou 3 buffets. E no B2B, você vende menos vezes, mas em volumes muito maiores. Além disso, as empresas elas valorizam profissionalismo, qualidade e entrega dentro do prazo. E você pode se destacar oferecendo um catálogo, mostrar lançamento de novos amigurumis que você vai incluir nesse catálogo, condições especiais para pedidos recorrentes. E não para por aí. Você também pode atender empresas em datas comemorativas, como festas de confraternização de final de ano, aniversário de empresas e comemorações internas também, como metas batidas, aniversário de colaboradores ou alguma data especial para a empresa. Uma única encomenda pode preencher a sua agenda o mês inteiro, te dá tranquilidade para focar no que você realmente ama, que é produzir os amigurumis. E a última estratégia que eu quero compartilhar com você, eu confesso que é uma das minhas estratégias assim preferidas, que é a de workshops e de aulas presenciais ou online. Então, se você já domina a arte dos amigurumis, você pode transformar esse seu conhecimento em aulas, oficinas e workshops, tanto presenciais quanto online. E não precisa ser nada complicado. Você pode começar com aulas individuais para iniciantes, oficinas temáticas, como aprenda a fazer um coelhinho de Páscoa. E quando você ensina, você não só ganha dinheiro, você também passa a transformar vidas.
E se você ama crochetar, ama compartilhar, essa também é uma forma muito bonita e muito sustentável de se crescer. E agora me conta, você tem anotado tudo que eu tenho compartilhado nessas aulas da imersão com você? E que jornada linda nós temos vivido juntas! Hoje você viu que amigurumis pode ser um negócio completo, com múltiplas formas de gerar receita, criar impacto e viver da sua arte. E agora vamos lá para a bancada para finalizar a produção da nossa reninha. Agora nós daremos início à produção do chifre da reninha e vamos começar por essa parte menor, depois nós faremos essa parte aqui e depois faremos a junção para concluir a peça. Vamos começar fazendo o anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos colocar 6 pontos baixos. Finalizando aqui meu anel, agora vamos colocar 6 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar o anel. E aqui nós já temos a primeira carreira do chifre. Agora, nós faremos, na segunda carreira, 6 aumentos. Então, em cada um desses 6 pontinhos, nós vamos colocar 2 pontos. E vamos finalizar essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Estou aqui fazendo o segundo aumento. Agora, o terceiro aumento. O quarto. O quinto. E o sexto aumento. E finalizamos a segunda carreira com 12 pontos baixos. Na carreira 3 até a carreira 7, nós faremos apenas ponto sobre ponto. Em cada uma dessas carreiras, na carreira 3, 4, 5, 6 e 7, nós vamos fazer os 12 pontos baixos para poder dar a altura do chifre. Então, vai conferindo em cada uma dessas carreiras se vai ter os 12 pontos. Eu vou continuar fazendo daqui. E eu volto para te mostrar como que a gente vai para a próxima etapa do chifre. Finalizei a carreira número 7, a primeira parte do chifre ficou assim. Agora eu vou cortar um pedaço do fio e desmanchar essa laçada. E vamos arrematar. Vou pular um pontinho, vou aqui no pontinho da frente e passar a minha agulha desse jeito. Agora eu entro com a minha agulha aqui dentro dessa correntinha e passo ela lá para trás. E aqui eu vou deixar um pouquinho menor apertando. A gente simulou aqui uma outra correntinha. Agora eu vou introduzir minha agulha em alguma alcinha aqui de trás, mais perto do fio. Vou puxar o fio, formando uma argolinha, passar a agulha dentro dessa argolinha e dar esse primeiro nozinho. Agora eu dou mais um nozinho bem rente a esse primeiro e puxo e corto aqui o excesso de fio. Escondo essa pontinha de fio aqui dentro e a primeira etapa do chifre ficou assim. Agora daremos a segunda etapa da produção do chifre e ela é muito semelhante à primeira parte. Então, a gente começa fazendo também o anel mágico. E dentro do anel, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui o anel, agora 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, em cada um desses pontinhos, a gente vai colocar 2 pontos. Estou fazendo aqui o primeiro, volto na base para fazer o primeiro aumento. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto, e para encerrar essa segunda carreira, o sexto aumento. E vamos encerrar essa segunda carreira com 12 pontos baixos.
Agora, da carreira número 3 até a carreira número 11, nós faremos ponto sobre ponto, um pontinho em cima do outro. Essa segunda etapa vai ficar igual essa primeira, a diferença é que ela vai ficar mais compridinha, que é essa parte aqui do chifre, tá bom? Então, da carreira número 3 até a carreira número 11, nós vamos fazer apenas um pontinho em cima do outro. Finalizando essa etapa, nós faremos a junção dessas duas partes para montar o chifre. Eu vou seguir fazendo aqui e eu volto ao final da carreira 11 para te mostrar como faremos a junção. Finalizei a segunda etapa da produção do chifre, agora daremos início à parte da junção. Para isso, eu vou pegar a primeira parte, vou introduzir a agulha, pegando aqui as duas alcinhas e fazer um ponto baixo. E já vou aproveitar para colocar o marcador nesse ponto baixo que a gente acabou de fazer. Agora, nós vamos contornar, fazendo apenas um pontinho em cima do outro. Cada uma dessas partes do chifre, a gente encerrou com 12 pontos baixos. Então, a gente vai precisar finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. 12 pontos de uma parte, 12 pontos da outra parte. Então, é só a gente ir contornando, fazendo um pontinho em cima do outro que não tem erro. E ao final da carreira, confira para ver se a gente vai finalizar com esses 24 pontos baixos que precisa ter. Aqui já contornei a primeira parte, agora eu venho aqui para a segunda parte, direto, e já faço o ponto baixo e sigo contornando, fazendo um pontinho em cima do outro, para a gente não perder nenhum pontinho e não errar na contagem dos pontos. Eu vou seguir fazendo aqui, a gente já tá encerrando essa carreira, depois a gente vai começar a etapa de diminuição. Então, aqui, vou fazer o último ponto. Encerramos a carreira número 12 com 24 pontos baixos. Na carreira número 13, por 3 vezes, nós faremos a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e agora a diminuição. Agora a segunda vez. 1, 2... E no próximo ponto, a diminuição. Mais uma vez. 1, 2, e no próximo ponto, a diminuição. E para encerrar essa carreira, nós faremos 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E vamos encerrar a carreira 13 com 21 pontos baixos. Agora, vamos colocar o enchimento na peça. Então, vai colocando aos pouquinhos, usa o cabo da agulha ou a ponta da tesoura para levar esse enchimento lá para a pontinha. E você vai fazer isso nas duas partes do chifre, tá? Não esquece. Prontinho, enchimento colocado. Agora, na carreira 14, nós faremos a sequência por 3 vezes de um ponto baixo e uma diminuição.
Faremos essa sequência por 3 vezes. Fiz aqui o primeiro ponto e já coloco o marcador. Agora eu faço a diminuição. Um ponto baixo. E no próximo ponto, a diminuição. Um ponto baixo. E no próximo ponto, a diminuição. E agora nós faremos 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E finalizamos a carreira número 14 com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 15, nós faremos um ponto e uma diminuição por toda a carreira. Antes de você fazer essa carreira número 15, eu sugiro que você coloque mais um pouquinho de enchimento para a gente completar essa parte aqui do chifre, para que ele fique bem cheinho. Então, coloque um pouquinho mais de enchimento, com cuidado, para completar essa parte. E na carreira número 15, nós faremos um ponto e uma diminuição por toda a carreira. Então, aqui eu vou fazer o primeiro e já vou colocar o marcador. E agora, a diminuição. Um ponto baixo. E no próximo ponto, a diminuição. Fechamos a diminuição. Um ponto sozinho. E agora, a diminuição. Eu vou seguir fazendo essa sequência e volto para te mostrar como que a gente vai para a próxima etapa do chifre. E vamos encerrar a carreira número 15 com 12 pontos baixos. Agora, da carreira 16 até a carreira 18, nós vamos fazer ponto sobre ponto, colocando apenas um pontinho em cima do outro, na carreira 16, 17 e 18. E essa será a base do chifre. Eu vou seguir fazendo aqui essas próximas carreiras e eu volto para te mostrar como que a gente vai concluir essa etapa da produção. Finalizei a carreira 18, vou cortar o fio deixando um pedaço para costura. Vou desmanchar a laçada, tirar o marcador e completar com um pouquinho mais de enchimento essa base do chifre, para ela ficar bem estruturada para a gente fazer a costura. Então, é só completar essa parte com o enchimento, levando toda a fibra dentro da peça. E o chifre está pronto, agora é só repetir mais uma vez esse processo. Agora, nós daremos início ao processo de acabamento e montagem da reninha. Pegue um pedaço de fio branco e passe na agulha de tapeçaria, pois agora iremos fazer aquele brilhinho do olho. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui na lateral da cabeça e sair com essa agulha aqui na lateral do olhinho. Puxo o fio, mas eu não vou puxar tudo, eu preciso deixar um pouquinho aqui, pra gente arrematar depois. Venho aqui na base do olhinho, bem no meio, imagine uma linha imaginária aqui no centro do olhinho, introduzo a agulha e já levo essa agulha pro outro olhinho, também saindo aqui na base dele, no centro do olhinho. Saí com a agulha aqui na base do outro olhinho, vou puxar todo o fio. Agora, vou vir aqui na mesma direção, agora aqui no outro olhinho, introduzir a minha agulha e sair com ela em algum cantinho aqui da cabeça e puxar. Agora, eu tenho que levar esse fio para esse cantinho aqui de onde está saindo a ponta.
Então, eu introduzo a minha agulha aqui na base, de onde está o fio, e levo minha agulha para o mesmo buraquinho de onde está saindo esse fio. E puxo. Agora, eu vou dar 2 nozinhos aqui. 1 e 2. Vou cortar o fio aqui na mesma altura. Vou introduzir minha agulha aqui no mesmo buraquinho e vou passar aqui as 2 pontinhas do fio na agulha. Vou sair com a agulha em algum pontinho aqui da cabeça para esconder esse nozinho. Agora é só puxar. Dou uma apertadinha aqui para fechar esse buraquinho da trama, corto o excesso de fio e com a ponta da agulha eu escondo a pontinha lá dentro. E aqui já temos o brilhinho dos olhos. Agora, nós vamos bordar as pálpebras e a sobrancelha. Então, eu também vou introduzir a minha agulha aqui em algum cantinho da cabeça e sair aqui na lateral do olhinho. Mas tá vendo que vai ter um pontinho de distância? Olha só, a minha agulha e um pontinho de distância entre o ponto. Puxo o fio, e também não vou puxar tudo pra gente poder arrematar depois. Agora, esse fio, ele vai contornar a pálpebra, então, eu introduzo a minha agulha aqui, no cantinho do olho, e já saio no outro cantinho. E puxo a agulha. Olha só como ficou. Agora, eu venho também na mesma direção, só que do outro lado, e introduzo a minha agulha e saio com ela em algum pontinho aqui da cabeça, para desenhar a outra pálpebra. E a gente vai aproveitar para bordar a sobrancelha. Então, eu volto com o meu fio aqui no topo da cabecinha e conto 3 carreiras acima do olho. 1, 2, 3. E saio com a agulha bem aqui na retinha do olho. Tá vendo? E puxo o fio. Agora, eu vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. Vou vir aqui na carreirinha de baixo, introduzir a agulha. E vou sair com essa agulha aqui também na mesma direção, na mesma reta. E também na mesma direção do olhinho. Então, eu vou sair aqui nesse pontinho. E ao puxar o fio, a gente já vai ter a primeira sobrancelha. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pular 1, 2, 3, vir aqui no pontinho de baixo. Mas agora eu já saio com a agulha aqui nesse cantinho. E já temos o bordado da sobrancelha pronto. Agora, nós vamos arrematar esse fio, cortando aqui, deixando da mesma altura. Dando 2 nozinhos, introduzindo a agulha no mesmo espacinho de onde está saindo esse nó, passar o fio e esconder esse nozinho dentro da cabeça. Agora, é só cortar esse excesso de fio e a sobrancelha está pronta. Agora, daremos início ao processo da costura do focinho. Então, a gente vai posicionar o focinho aqui na cabecinha e colocar alguns alfinetes para nos auxiliar nesse processo. Agora, vamos começar a costura. O fio está saindo daqui, dessa região, então eu vou introduzir a minha agulha na mesma região de onde está saindo o fio, passar por dentro da cabecinha e puxar. Agora, eu volto aqui pro focinho e puxo, mas não puxo com muita força para essa costura ela não ficar enrugada. Venho aqui no pontinho da frente, olha, o fio está passando por debaixo desse pontinho. Eu venho no pontinho da frente e jogo o fio. Agora, eu venho aqui atrás pegando um pontinho da cabeça
e puxo. Volto aqui pro focinho. Vou no ponto da frente do focinho. Sem deixar essa costura, esse fio repuxado. Pego um pontinho aqui da cabeça, passo. E agora eu volto aqui pro focinho. E é só você seguir fazendo esse processo, passando pelo focinho, em um ponto do focinho, passa no ponto da frente do focinho e depois pegue um ponto da cabeça. Aqui passei pelo focinho, agora eu vou pegar um ponto aqui da cabeça. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar aqui um ponto do focinho. Venho no ponto da frente do focinho para descer esse fio. E agora eu volto e pego um ponto da cabeça. Agora eu vou seguir fazendo esse processo aqui, eu volto para te mostrar como que a gente vai arrematar essa costura. Estou chegando aqui nos últimos pontinhos da costura. Agora eu vou passar aqui pela cabeça. Vou passar no pontinho da frente. E vou voltar para a cabeça. Agora, eu vou sair algum pontinho aqui da cabeça. Agora, eu vou introduzir a minha agulha nessas alcinhas aqui da costura. Vou puxar o fio, mas não vou puxar ele todo, vou deixar formar uma argolinha. Vou passar esse fio dentro da argolinha. Vou dar outro nozinho bem rente a esse primeiro nó. E vou esconder esse nozinho aqui dentro da trama do amigurumi, saindo aqui nessa parte aberta da cabeça. E agora é só cortar o excesso de fio, ajeita, costura, modele e o focinho está pronto. Agora nós vamos costurar o narizinho no focinho. E antes da gente iniciar o processo, eu quero te mostrar como que a gente vai introduzir a agulha para que a costura ela fique bem bonita. E a gente vai usar a agulha de tapeçaria e vai passar aqui nas alcinhas dos pontos, tá bom? A gente não vai precisar passar assim por baixo do ponto. Somente nas alcinhas aqui do ponto, tá bom? Para que o acabamento dessa costura fique mais bonito. Abre o focinho, modele ele no formatinho e posicione ele aqui entre os olhinhos. Um alfinete no centro para você testar a posição. Acho que o meu tem que trazer um pouquinho mais aqui para lateral. Prontinho. Agora eu vou pegar outros alfinetes para fixar ele nessa posição e sempre mantenha o formato original do focinho, tá? A gente vai colocar enchimento nele também para que ele ganhe mais estrutura. Mas o enchimento a gente só coloca no final da costura. Eu vou introduzir a minha agulha passando aqui na alcinha do ponto e puxar. Vou vir aqui no ponto da frente, pego as alcinhas e puxo. Venho no pontinho da frente e puxo o fio, pontinho da frente do nariz, tá? E agora eu venho aqui na base do ponto do focinho, passo a agulha e puxo o fio. Agora, volto com esse fio aqui no nariz, puxo, vou aqui no pontinho da frente no nariz, puxo e pego um pontinho aqui da base do focinho e passo esse fio. Puxo. Venho aqui na parte do focinho. Vou aqui no pontinho da frente do focinho.
e puxo o fio. E agora venho aqui nas alcinhas do ponto da base e puxo. Volto pro nariz. Venho aqui no outro pontinho. E agora pego as alcinhas aqui do ponto e puxo. Venho aqui no nariz, no outro pontinho do nariz e puxo. E agora pego aqui a base do ponto. Volto aqui no nariz. Agora, eu vou tirar os alfinetes e vamos colocar o enchimento. Pegue um pouquinho do enchimento, posicione aqui na base, ou com o cabo da agulha ou com a ponta da tesoura, coloque esse enchimento dentro da peça. Modele o enchimento, apertando aqui o formato do narizinho. E agora a gente vai seguir com a costura. O fio tá saindo aqui do nariz, eu volto com esse fio no outro ponto, pego o pontinho aqui da base e passo, venho aqui no pontinho da cabeça e puxo e vou aqui no pontinho de baixo. Agora, eu pego o pontinho da costura aqui mesmo e puxo o fio, deixo formar uma alcinha, passo esse fio dentro dessa alcinha para dar esse primeiro nozinho. Vou dar mais um nozinho bem rente a esse primeiro. E agora eu entro com a agulha aqui na trama, saio com ela aqui embaixo para a gente poder esconder esse nozinho. Então, puxa. Corte esse excesso de fio, modele o narizinho, tire o excesso de enchimento e a costura do narizinho está pronta. Agora daremos início ao processo de costura dos chifres na cabecinha da reninha. Para isso, eu sugiro que você posicione a cabeça da reninha de frente para você, pegue um dos chifres e você vai contar a partir da primeira carreira, 1, 2, 3, e aqui entre a 3 e a 4, você vai posicionar aqui essa lateral do chifre e coloca o alfinete para te ajudar nisso. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, então entre as carreiras 3 e 4, bem aqui, eu posiciono o outro chifre, coloco aqui o alfinete. E para conferir, você veja se está harmônico de frente e também na parte de cima. Estando tudo ok, a gente pode prosseguir com a costura. E para costurar, eu começo pegando um pontinho aqui da cabeça, um pontinho que esteja bem próximo à base do chifre. Passo o fio todo e puxo. Agora eu introduzo a agulha aqui na base do chifre e puxo esse fio. Viro a cabecinha, vou aqui no pontinho da frente do chifre, passo todo o fio, dou uma leve puxadinha e agora eu pego um pontinho aqui da cabeça que está mais próximo e puxo. Pego um pontinho aqui do chifre, puxo, volto aqui no pontinho da frente, já pego um pontinho aqui da cabeça. E puxo o fio. Venho aqui
no chifre, puxo, venho no pontinho da frente, já pego um pontinho aqui da cabeça e puxo. Só seguir contornando o chifre de acordo com os pontinhos da cabeça, para que essa costura ela fique bem bonita. Agora eu puxo o fio, tiro os alfinetes. Vou descer com o ponto, vou descer com o fio, pegar um pontinho da cabeça e puxar. E agora eu vou fazer a última costura, pegando o chifre, indo aqui no pontinho da frente, descendo com linha. Agora eu vou pegar aqui na base um pontinho da costura, passar o fio, passo o fio dentro dessa argolinha que se formou, dando esse nozinho. Dou mais um nozinho aqui bem rente a esse primeiro. E agora escondo o nozinho saindo com o fio em algum pontinho aqui e corto o excesso de fio. Agora é só você repetir esse mesmo processo no outro chifre. Agora vamos costurar as orelhas. E para posicionar, você vai colocar ela na mesma direção do chifre e na mesma direção dos olhinhos. A base da orelha ela para aqui e está seguindo aqui a mesma reta dos olhinhos. É desse jeito que você tem que posicionar. E para costurar, eu vou pegar um pontinho aqui da cabeça e passar a agulha. Vou introduzir a agulha nessas alcinhas da base da orelha, aqui, e vou passar o fio. Agora eu vou direto pro pontinho da cabeça e puxo o fio. Volto aqui pra base da orelha, puxo o fio, já venho aqui pra cabecinha e já pego um ponto. Volto aqui na base da orelha, passando o fio por essas alcinhas. Volto e já pego um pontinho aqui da cabeça e puxo o fio. Já posso tirar aqui os alfinetes. Vou aqui no penúltimo ponto. Puxo o fio. Pego um pontinho aqui da cabeça. Agora pego aqui essa última alcinha da ponta da orelha. Agora eu vou introduzir a agulha aqui dentro da cabeça e sair desse lado aqui, para arrematar esse fio. Sair aqui. Agora eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa alcinha da costura. Vou passar o fio dentro da argolinha, puxar. Vou dar mais um nozinho bem rente a esse primeiro. E agora, esconder esses nozinhos aqui dentro da cabeça, puxando todo o fio e cortando o excesso. Agora é só você repetir o mesmo processo aqui do outro lado. E a cabecinha ficou assim. Agora nós vamos fazer a costura da cabecinha no corpo. Posicione a cabecinha no corpo e vai colocando alfinetes, contornando o corpinho para nos auxiliar no processo da costura. Então vai colocando bastante alfinete para essa cabecinha ficar bem firme e a gente conseguir fazer uma costura de qualidade para que a cabecinha não fique torta. E para fazer essa etapa da costura,
eu vou introduzir a minha agulha aqui no corpinho, no pontinho de frente onde está saindo o fio. Já entro pegando aqui o pontinho da frente da cabeça e puxo o fio. Agora eu entro com o fio aqui no corpinho, de frente onde está saindo o fio da cabeça, e já vou direto e pego uma alcinha aqui da cabeça e puxo o fio. Agora eu venho no pontinho do corpo, de frente onde está saindo o fio da cabeça, já pego um fio da cabeça, uma alcinha aqui do ponto, e puxo bem. E agora é só seguir fazendo essa sequência, contornando todo o pescoço. Mas antes de fechar, a gente vai precisar colocar mais enchimento para deixar esse pescocinho bem estruturado, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui e antes de completar, eu volto para te mostrar como que a gente vai colocar o enchimento. Agora eu vou tirar os alfinetes dessa região aqui, vou pegar um pouco de enchimento e completar essa parte do pescoço para que ele fique bem firme e estruturado. Agora é só prosseguir com a costura normalmente, pegando todos os pontinhos. Cheguei aqui no último pontinho, agora eu vou introduzir o fio aqui em alguma alcinha, vou puxar o fio. Vou passar ele dentro da argolinha que se formou, dar um nozinho, vou dar outro nozinho para reforçar. Vou introduzir aqui o fio dentro da cabecinha, pra gente esconder esse nó. Puxar e cortar o excesso de fio. E a junção da cabeça e o corpo está pronta, agora vamos costurar os bracinhos. E para costurar os bracinhos é muito simples, a gente vai posicionar ele aqui na lateral do corpinho, coloque os alfinetes para fixar. E eu vou seguir aqui basicamente o mesmo processo. Eu entro com a agulha aqui no ponto do bracinho e puxo o fio. Agora eu pego um ponto aqui do corpinho e puxo o fio, pego um ponto do bracinho, puxo o fio, vou direto, pego um ponto do corpinho e puxa, agora um ponto do bracinho e puxa. Vou aqui no corpinho. E puxa, e agora aqui no cantinho do bracinho. E puxo. Agora eu vou entrar nesse pontinho aqui, que está mais próximo aqui do braço. Passo a agulha e saio com ele aqui, do outro lado do bracinho. Tiro os alfinetes. E agora eu vou arrematar introduzindo a minha agulha aqui nessa alcinha que a gente fez o primeiro ponto da costura. Vou puxar, vou passar o fio dentro da argolinha, dar mais um nozinho. E voltar e esconder esse nozinho aqui dentro do corpinho. E agora cortar o excesso do fio. Agora é só você repetir o mesmo processo do outro lado. Prontinho, finalizamos a reninha. E parabéns por ter chegado até aqui e por ter concluído a sua reninha. Mas não vai embora não, que eu ainda tenho muito conteúdo para compartilhar com você. E principalmente para você que quer dar um passo a mais na produção dos amigurumis. Como eu comentei com você em aulas anteriores, em apenas 3 aulas é impossível eu mostrar para você com a qualidade e com o ensino que eu me dedico a ensinar as minhas alunas. E se você é essa pessoa que quer dar esse passo além,
eu quero te passar algumas informações a respeito da formação amigurumi, da pega na agulha à confecção, que é um método claro, simples e objetivo que eu desenvolvi para você que deseja aprender a fazer amigurumis com perfeição e delicadeza, com acabamento profissional, que encanta qualquer cliente. E sim, lucrar do conforto do seu lar. E a formação amigurumi é para você também que deseja desenvolver esse novo hobby e sentir na prática todos os benefícios terapêuticos do crochê. É um método com mais de 70 aulas. As aulas elas são organizadas por módulos e eu vou te acompanhar passo a passo, desde o comecinho até você se tornar uma amigurumeira expert. Mas você pode estar pensando, Isa, mas eu não sou fã de aulas online. Será que eu vou conseguir aprender? Sim! Eu te garanto que você vai conseguir aprender. E não só aprender, mas também a melhorar e a desenvolver ainda mais a sua técnica. Ainda mais com as minhas aulas, onde eu foco 100% nos detalhes, que realmente fazem a diferença. E com as aulas online, você pode pausar, repetir, tirar print e assistir quantas vezes você quiser e de onde você estiver. E assim, você consegue tirar muito mais proveito do que uma aula presencial. E é claro que você vai contar com o meu suporte pessoal e também com o suporte da minha equipe que estará à sua disposição para o que você precisar. Na formação amigurumi tem um módulo dedicado às iniciantes, principalmente para aquelas mulheres que nunca pegaram numa agulha de crochê. Então você vai aprender desde a pega na agulha, os principais pontos utilizados para produzir amigurumis, os principais pontos utilizados no crochê também que vão favorecer também a produção dos seus amigurumis. Você também vai encontrar um módulo dedicado aos materiais necessários para produzir um amigurumi. Então lá eu mostro os fios, as características dos fios, a diferença entre eles, como escolher o melhor, as marcas de enchimento, as agulhas que eu recomendo. Trago tudo nos mínimos detalhes, tintim por tintim. Porque não adianta nada você ter a melhor técnica do mundo se você não usa materiais de qualidade. E materiais de qualidade interferem também na durabilidade do amigurumi. E quanto mais o amigurumi for durável, melhor será a satisfação da sua cliente também. Por isso precisamos fazer a escolha certa dos materiais. Também temos um módulo específico para as técnicas iniciais do crochê. Esse literalmente eu pego na sua mão e a gente produz juntas. Te mostro detalhadamente o passo a passo de cada ponto. E na minha metodologia, aliada à tecnologia e à qualidade das aulas, você pode ter um gostinho de como é a formação amigurumi durante essas aulas da imersão. Vai te ajudar a adquirir técnica desde o início, para que os seus amigurumis já tenham aquele aspecto profissional, com pontos juntinhos, bem acabados que encantam qualquer cliente. E sabendo dos pontos básicos, dos materiais e das técnicas do crochê, você também terá acesso à introdução do universo dos amigurumis, onde eu vou te mostrar algumas técnicas um pouco mais avançadas que vão fazer com que você produza os seus amigurumis com mais qualidade. Mas como eu te conheço bem e sei que se você chegou até aqui, é porque você é uma mulher comprometida com seu futuro e não quer ficar na média. Por isso eu vou te ensinar técnicas avançadas, técnicas que vão dar expressão e vida para os seus amigurumis. E tudo isso vai fazer com que as suas clientes elas se encantem com o acabamento impecável das suas peças. E essas técnicas são segredos valiosos, eu só ensino para as minhas alunas. E outro ponto super importante e que está totalmente explicado no curso é a questão das receitas. Durante a sua jornada você pode se deparar com um pedido de uma cliente de uma receita super específica. E nesse módulo eu vou te mostrar onde encontrar as melhores receitas de amigurumis, vou te mostrar as minhas fontes para encontrar esses padrões e receitas e mais. E também vou te ensinar a interpretação dessas receitas para que você possa produzir qualquer amigurumi. Além disso, tem uma aula exclusiva, eu ensino você a interpretar receitas de amigurumi em inglês, mesmo que você não saiba falar o idioma. Nessa aula eu te explico detalhadamente como você pode acessar essas receitas em inglês, interpretá-las e conseguir produzir um amigurumi mesmo que você não tenha contato nenhum com esse idioma, te dando mais autonomia e aumentando ainda mais a possibilidade e o seu acesso a receitas internacionais. E não para por aí, dentro da imersão amigurumi também tem um módulo dedicado à precificação de amigurumi e dentro desse módulo você tem acesso a uma planilha exclusiva da formação amigurumi e nessa planilha você terá a integração da gestão das suas encomendas, da precificação
precificação dos seus amigurumis, do seu histórico de encomendas também, para que você não precise ficar fazendo toda hora os cálculos da precificação. Então é uma planilha inteligente que já vai fazer tudo para você. Porque pensa comigo, você já passou por aquela situação ou conhece alguém que trabalha muito, 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 muito e no final do mês não vê a cor do dinheiro? E infelizmente essa é uma realidade de muitas artesãs, mas não é a realidade das alunas da formação amigurumi, porque dentro da formação você vai receber toda a capacitação necessária para precificar o seu amigurumi, fazer a separação do seu dinheiro e ainda fazer a gestão do seu ateliê e a gestão das suas encomendas. Então, nesse módulo você vai aprender a precificar e dentro da precificação você vai aprender a fazer os cálculos dos custos dos materiais, você vai definir o valor da sua hora de trabalho e ainda vai garantir um lucro justo e sustentável. Chega de trabalhar e não ver a cor do dinheiro. E com a metodologia certa, você vai ver que o seu dinheiro ele vai começar a aparecer. E o melhor, você vai reservar uma parte desse dinheiro para investir não só na sua vida pessoal, mas também no crescimento do seu negócio. E tudo isso já está explicadinho lá dentro da formação Amigurumi. E por último, e não menos importante, aliás, essa é uma das minhas partes favoritas. Lá dentro da formação Amigurumi tem um módulo dedicado às grandes estrelas da formação, que é a turminha do Boss. Além de continuar tendo acesso ao passo a passo da Reninha, você, minha aluna da formação, também terá acesso à produção da Raposa Charlotte. Você também terá acesso à produção do Ursinho Haroldo. Você também terá acesso à produção da Patinha Clarice e também do Coelho Teodoro, que juntos compõem a turminha do Bosque da formação Amigurumi. Então você vai ter acesso a todas essas receitas também, todas detalhadas em videoaulas e também as receitas em PDFs de cada um deles exclusivos da formação Amigurumi. E todos esses amigurumis são autorais, todos eles foram desenvolvidos por mim e todas as minhas alunas elas saem do curso com todos esses amigurumis prontos. E dentro desses amigurumis você vai aprender diferentes técnicas de produção, porque vocês podem acompanhar em vídeo cada pontinho, cada movimento da agulha. E você pode ir produzindo junto comigo para que você também possa produzir a sua turminha do Bosque. E agora eu quero trazer um dado aqui para você. Segundo o Sebrae, em 2020, o mercado artesanal movimentou 50 bilhões de reais. Isso mesmo, 50 bilhões. E o perfil das pessoas mudou muito, principalmente depois da pandemia. As pessoas hoje preferem produtos artesanais que carregam muito da essência, da personalidade e também da personalização, tornando o produto ainda mais especial para quem for receber. E como vocês viram, ao finalizarmos a reninha, nós podemos vendê-la até R$180. E tivemos um custo aí dela de R$16, ou seja, menos de R$20 para produzir uma peça. E poder vendê-la a R$180, temos um lucro aí de R$160 em uma única peça. Agora imagine só, se juntar a reninha com as outras receitas da turminha do Bosque que eu apresentei para você agora há pouco, eles podem ser vendidos por até R$200, R$220. Ou seja, mais de R$200 por peça. E olha só que oportunidade, crocheteira. Só com o que você aprendeu aqui, aliado ao que você vai aprender dentro do curso, você já pode ter um lucro de mais de R$700. Já descontando os custos com materiais. Mas você pode estar pensando, Isa, mas tá bom demais para ser verdade. O negócio lindo desse que eu posso trabalhar de casa, nossa, esse curso deve ser muito caro. Sei lá, acho que deve valer mais de R$1.000. E olha que não vale, viu? Mas pensa comigo, você não está investindo em um curso, você está investindo em você. Você está investindo em um novo hobby que pode trazer benefícios para a sua saúde mental. Você vai estar investindo em conhecimento, e conhecimento é algo que tem um valor inestimável e que ninguém vai tirar de você. E se você produzir e vender os 5 amigurumis da turminha do Bosque, você já lucra aí cerca de R$1.100. Ou seja, mais do que esse valor que você imaginou que o curso pode custar. Então sim, eu acredito de verdade, ele vale mais de R$1.000. Como eu disse lá na primeira aula, depois que eu comecei a dar aulas, eu descobri o meu propósito. E esse propósito é, claro, ajudar cada vez mais mulheres
a conquistarem a sua autonomia e a sua independência financeira por meio do crochê. E também a acessarem incríveis benefícios terapêuticos que essa arte maravilhosa traz para as nossas vidas. E como parte fundamental desse propósito, eu quero tornar todo esse conhecimento acessível para você. Por isso, mesmo sabendo que o valor do curso poderia ser mais de R$1.000, nessa turma eu estarei oferecendo uma condição especial, como uma forma de agradecer você por ter dado esse passo de ter se inscrito e participado da imersão Amigurumi. Você que com tanto carinho e dedicação tirou um tempo para crescer e se desenvolver ainda mais nessa arte. E tem mais, muito mais. Eu vou compartilhar com você agora alguns bônus que você terá ao entrar nessa turma da formação Amigurumi. Está preparada? Para você que fazer a sua inscrição na primeira hora da abertura das inscrições da formação Amigurumi, você vai ganhar um cupom de 25% de desconto no valor da sua inscrição para as 10 primeiras inscritas na formação Amigurumi. E além de ganhar os 25%, as 10 primeiras inscritas também ganharão 1 hora de mentoria comigo. E depois que eu tiver acesso aos nomes de vocês, nós entraremos em contato para fazer o agendamento. Vocês também terão acesso a um grupo VIP no WhatsApp por 30 dias, para tirar dúvidas e ter um acompanhamento mais de perto. Então, quem garantir na primeira hora vai ganhar os 25% de desconto, vai ganhar a mentoria de 1 hora, e quem entrar na imersão terá acesso a esse grupo VIP de acompanhamento. Tudo isso para que você não se sinta sozinha, e tudo isso para que você possa se desenvolver com acompanhamento técnico pertinho no WhatsApp, te ajudando, te respondendo e sanando todas as suas dúvidas. E eu sei que você deve estar curiosa em relação ao valor do investimento, mas antes deixa eu te contar o segredo. Se o Sebrae já disse que o mercado artesanal no Brasil já movimentou 50 bilhões de reais, além do Brasil ser um país gigante, é um verdadeiro oceano azul de oportunidades. E imagine o que te espera lá fora no mercado internacional. Então, definitivamente sim, o curso vale mais de R$2.000. Então, o valor do investimento é em você, no seu futuro, para você aprender a fazer amigurumis ou para você aperfeiçoar as suas técnicas, confeccionar amigurumis com perfeição e delicadeza e ainda lucrar no conforto da sua casa, será de apenas 10 parcelas de R$ 59,73. Isso é menos de R$2 por dia. É algo que, se você se dedicar e aplicar as estratégias, colocar em prática, divulgar o seu trabalho, com certeza, de 2 a 3 vendas, você vai ter o retorno desse investimento. E o restante é puro lucro. E fora o conhecimento que você adquire, isso sempre será de um valor inestimável, afinal, ninguém nunca vai poder tirar isso de você. É algo que você vai carregar para a vida toda. É um legado que você levará com você para sempre. Um legado também que pode ser passado de geração para geração. A minha mãe aprendeu a fazer crochê com a tia dela. Eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe. Quando eu tiver meus filhos, se eles tiverem interesse, com toda a alegria do mundo, eu irei ensiná-los também essa arte tão maravilhosa. Essa condição promocional, ela é por tempo limitado. São 10 parcelas de R$ 59,73. Ou, se você preferir, você pode fazer esse acerto à vista e ainda tem um descontinho, saindo por R$ 497. Eu ainda não tenho uma data definida de abertura da próxima turma. Essa será a última imersão Amigurumi do ano. E eu estou com muitos projetos para o próximo ano. Então, eu não estou falando isso com um gatilho de escassez, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu levo o meu trabalho com muita integridade e transparência. E eu amei a dedicação de vocês nessa imersão. Foi incrível a energia. Eu pude sentir o carinho de vocês em cada comentário, em cada feedback, em cada foto, em cada reninha pronta. E agora eu quero relembrar para você os bônus que você vai ter ao entrar nessa turma da formação Amigurumi. Quem se inscrever na primeira hora ganhará 25% no valor da inscrição. As 10 primeiras inscritas ganharão 1 hora de mentoria comigo. E todas que entrarem nessa turma da imersão participará de um grupo VIP, um grupo exclusivo de acompanhamento
para que eu possa acompanhar o seu desenvolvimento passo a passo. Esse cupom de desconto ele será enviado exclusivamente nos grupos da comunidade no WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, eu vou deixar o link para você participar aqui na descrição. E com esse desconto incrível, a parcela de R$ 59,73, ela cai para R$ 44,80. Ou se você preferir à vista, o valor do investimento é de R$ 372,75. Estamos falando em mais de R$ 120 de desconto à vista ou quase R$ 150 de desconto parcelado. Mas reforçando, esse cupom é válido apenas na primeira hora. Então, ele estará disponível a partir das 8 da manhã até as 9 da manhã, pois as inscrições da formação Amigurumi, elas estarão abertas a partir das 8 da manhã da segunda-feira, dia 27 de outubro. E passada a primeira hora, as condições elas voltam ao normal, tá bom? E atenção, que as inscrições estarão abertas até domingo, dia 2 de novembro. Depois disso, as vagas se encerram. E como eu comentei com você, o curso, além de todo o conteúdo completo que você vai ter acesso ao curso, você também vai ter um suporte personalizado. E não é um robô que te responde, tá? Sou eu mesma respondendo as suas dúvidas referente à formação Amigurumi nos nossos canais de comunicação. E é exatamente por isso, para que eu possa dar toda a atenção e toda a qualidade de atendimento que você merece, que eu não consigo deixar as matrículas abertas por muito mais tempo. Então não deixe para depois. Não perca essa oportunidade. Garanta sua vaga enquanto estiver disponível, de preferência na primeira hora para que você garanta seu desconto. E você pode estar pensando, mas Isa, eu acabei de te conhecer, eu conheci o seu perfil, conheci você por meio da imersão. E se eu não conseguir? E se eu não me adaptar? Nunca peguei numa agulha de crochê. Olha, com toda a experiência que eu tenho e com o método que eu desenvolvi, eu tenho certeza absoluta que se você se comprometer consigo mesma e você se dedicar, se é isso que você quer mesmo, aprender uma nova técnica, desenvolver essa nova habilidade, adquirir esse novo hobby, conquistar uma nova fonte de renda extra, alavancar as suas vendas, ter uma agenda cheia de encomendas e lucrar trabalhando de casa, eu te garanto que com o meu método você vai conseguir. E todas as mulheres que aplicaram o meu método e se dedicaram de verdade, tiveram resultados incríveis. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lid, eu sou aluna da Isa, comprei o curso logo na primeira turma, quando ela lançou, e posso dizer para você que o curso é impecável. Eu já havia feito outros cursos de Amigurumi e eu não conseguia aprender com outros professores, isso era uma dor que eu tinha porque eu me sentia incapaz, e hoje eu consigo produzir um Amigurumi do zero até a finalização. E assim, o curso, ele é perfeito, porque eu me encantei com ele desde a primeira aula. Na primeira aula você já percebe a riqueza de detalhes, a forma como ela explica é impecável, a didática é perfeita. Ela dá um zoom nas peças que você, na hora que está crochetando, que você consegue entender e visualizar aquilo que ela está falando na hora da explicação. Para quem quer levar o Amigurumi como uma profissão, uma fonte de renda, também tem toda essa parte. O curso é muito rico, vale cada centavo, vale até mais, na verdade, e é perfeito. A Isa, ela dá todo o suporte que a gente precisa, ela está sempre disposta. Se às vezes ela não pode responder na hora, ela responde muito rápido, não fica um tempo para responder. E é maravilhoso, gente. Com certeza o curso vale muito mais do que ele tá ali para venda. E é impossível você comprar o curso não sabendo fazer Amigurumi e assistir ele inteiro e não saber fazer Amigurumi, porque você vai aprender a fazer Amigurumi com toda certeza. Eu aprendi, você também consegue. O curso é maravilhoso, podem comprar sem medo. Meu nome é Mayara. Eu comecei a fazer Amigurumi por causa da Isa. Eu vi que ela ia fazer o curso sobre capivara. Essa é a minha primeira capivara, uma das mais bonitas, porque eu estava aprendendo. E eu entrei pro curso dela, comecei a fazer as aulas dela. E pra minha surpresa, assim, eu aprendi, porque ela pega na sua mão, ela não desiste. Se tem dúvidas, manda mensagem, ela responde. Ela tá ali com você. Então,
ter esse carinho, esse cuidado que a Isa tem nas aulas, pela plataforma, pelas imersões, em tudo, é muito bom. Você aprende a fazer cada pontinho certinho, saber fazer cada tipo de ponto, como você arremata, você fecha, como você faz o olho, como você mede para colocar ali cada centímetro. A Isa fez com que eu aprendesse e eu gostasse de ter um hobby novo. Para mim estava sendo muito difícil eu não conseguir fazer alguma coisa, porque eu sou artesã de natureza e a Isa trouxe de volta a alegria na minha vida. Se você tem dúvida, não tenha. Entra pro curso da Isa que você vai amar. Ele é completo, ele é cheio de coisas boas e, além de tudo, é a Isa, maravilhosa, uma professora que a didática dela é simples. Não é nada aquilo, ai, é isso, não. É isso, você vai fazer assim, 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 e você vai ter o resultado completo. A Isa é incrível, indico de coração para todo mundo que quiser. Olá, meu nome é Francine Frota, eu fiz parte da primeira turma do curso da Isa e é uma experiência muito maravilhosa, né? O curso dela, eu achei um curso bem detalhado, desde o início, que eu já não sou iniciante, mas quem é iniciante com certeza vai encontrar passo a passo, né, para dar esse início. E foi muito interessante para mim ver dessa forma um curso realmente completo, né, não somente para artesã, mas para quem realmente quer iniciar com os amigurumis, né? Então, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, né? Com certeza desejo aplicar muito mais e continuar avançando nesse curso. E agradeço muito a Isa, ela é uma ótima professora e eu sei que a gente vai conseguir desenvolver muitos trabalhos lindos através dela. E mesmo assim, eu te dou o benefício da dúvida, sem nenhum risco para você. Você faz a sua inscrição e vem estudar comigo. Se dentro de 7 dias você assistindo às aulas e você sentir que o curso não é para você, eu devolvo 100% do valor do investimento para você, pela própria plataforma. Você pode solicitar o reembolso e caso você tenha tentado de verdade e ainda sinta que isso não é para você, todo investimento ele volta para sua conta. Isso é parte do meu compromisso real em te ajudar a se desenvolver nesse universo incrível que é o universo dos amigurumis. E relembrando que as matrículas abrem na segunda-feira, dia 27/10, às 8 da manhã. E eu vou divulgar o link em primeira mão lá na nossa comunidade no WhatsApp. E junto com o cupom de desconto especial da primeira hora. E nesse link você vai encontrar todas as informações sobre o curso. E caso você tenha mais alguma dúvida sobre o método, você pode entrar em contato com a gente no número do suporte no WhatsApp ou por meio do meu Instagram. E agora eu quero agradecer de todo o coração a sua participação aqui na Imersão Amigurumi. Sem você aqui, essa imersão ela não teria sido o sucesso que foi. Então, muito obrigada a você que participou, você que interagiu e você que produziu a reninha. Peço também a gentileza de vocês enviarem as fotos das produções de vocês. Eu tenho uma pastinha que eu guardo todas as fotos que vocês me enviam da produção de vocês, que eu guardo com muito carinho. Então eu quero muito ter o seu registro guardado na minha pastinha também. E foi maravilhoso passar essa semana com vocês. E agora eu quero te dar alguns recados importantes. Essas aulas da imersão, elas estarão disponíveis até as 23h59 do dia 26 de outubro, domingo, tá? Dia 26 de outubro também nós teremos a nossa aula secreta. Então, para você participar, você precisa se inscrever na Imersão Amigurumi. Então, é só você clicar no link que está aqui na descrição que você vai ser direcionada para o nosso WhatsApp. E dentro do WhatsApp você receberá o link para se inscrever, combinado? E o último recado é para te lembrar que
Na segunda-feira, dia 27, abrem as inscrições para formação Amigurumi. E esse recado é para você que quer dar um passo a mais nesse universo tão encantador dos amigurumis, porque em apenas 3 aulas é impossível eu passar tudo para você. Então fique de olho na nossa comunidade lá no WhatsApp, que toda a nossa comunicação será feita por lá. E eu te vejo domingo na nossa aula secreta e também na segunda-feira como minha aluna na formação Amigurumi. Um beijo e até lá!